Olá. Bom, nesse nosso vídeo, a gente vai começar a falar das caixas do tipo passabanda, né? Ou do inglês, né? Bandpass. O pessoal conhece mais pelo termo em inglês. A gente vai começar aqui pela Bandpass de quarta ordem, tá? Primeira coisa, o que significam essas ordens, né? Uma Bandpass de quarta ordem e tudo mais. Essa ordem, ela vem definida pelo... Não só as Bandpasses são definidas por ordens, né? A gente mais tarde vai ver que existem caixas refletoras de ordem superior também. Mas basicamente o que essa ordem dizer, contar o número de ordens, né? Vamos dizer assim, das caixas, é você dar uma olhada, levando em conta o modelo padrão, definido anteriormente nos nossos slides para alto-falantes, ou seja, sem componentes a mais do que aquele. Você tem que olhar o polinômio característico do teu sistema. Todas aquelas equações que a gente viu, de Z-box, todas as equações, elas vão ter o mesmo polinômio característico. Esse polinômio ele vai ser de uma ordem tal. No caso da Bandpass de quarta ordem, quer dizer que o polinômio característico, o maior expoente de S, ou seja, da frequência complexa, né, vai ser 4. Né? Então a gente tem as Bandpass de quarta, de sexta ordem, que são as mais comuns. Depois a gente tem Bandpass de oitava ordem, que não é tão comum, e tem as Bandpass de ordem ímpar, que são muito mais incomuns ainda. Então, nem no Google você acha muita foto raramente, mas material sobre isso também é bem raro, porque elas são bem incomuns, tá? Por que elas são incomuns? Porque geralmente os softwares que projetam esse tipo de caixa não contemplam esse tipo de caixa, então elas acabam não ficando conhecidas do público em geral, mas elas existem, tá? E não só Bandpass de ordem superior, como caixa refletora de graves de ordem superior, ela também existe, tá? E a gente talvez faça um vídeo sobre caixas exóticas, se você quiser ver esse vídeo aí, sobre caixas exóticas, que muito provavelmente você nunca ouviu falar, você deixa aqui embaixo, que é capaz de um dia, se me der vontade, eu fazer, ok? Então é o seguinte, eu vou começar aqui relembrando, né, a nossa Bandpass de quarta ordem, tá? E tá aqui, ó. Essa é a nossa Bandpass de quarta ordem, né? Ela é composta basicamente por atrás do alto-falante, uma caixa selada. E na frente, que a gente poderia falar com uma caixa refletora, uma caixa dutada, né? Essa aqui é a Bandpass de quarta ordem, ok? Basicamente, o que a gente tem aqui? Imagine que a gente só tem a caixa selada. Lembra que da caixa selada a gente tem uma resposta do tipo passa-altas, né? Ou seja, uma resposta que elimina baixas frequências no sentido de subgraves, né, no nosso caso, e depois tende a uma resposta plana. Quando você coloca um volume e um duto na frente, você praticamente pega tudo isso aqui e faz uma resposta agora passa-baixas, certo? Nesse conteúdo da caixa selada, que era uma passa-alta. Então o que a gente tem? A gente tem um passa-alta e logo na frente um passa-baixas. Isso vai formar uma banda passante, porque a caixa selada vai determinar, mais ou menos, tá? Mas mais ou menos a caixa selada vai determinar a tua frequência de corte para baixo, no passa-alta, e a tua caixa dutada vai te dar a tua passa-altas do outro lado. O que acontece aqui? O que acontece nesse tipo de caixa aqui é que dependendo da configuração paramétrica do teu alto-falante e da tua caixa, você pode ter uma caixa, um circuito que ele é um passa-bandas, como é que eu posso dizer? Que vai ter um bico na resposta, ou seja, ele vai ter um passa-altas de ordem baixa, né, que é definido sem sobressinal na resposta, por assim dizer, mas aqui a gente tem um conjunto LC paralelo, né? Isso aqui pode ter um sobressinal, que a gente estudou já sinais e sistemas lineares, sabe que a gente pode ter um sobressinal se esse polo gerado não for devidamente amortecido. E isso pode acontecer, tá? Dependendo da configuração paramétrica. Então esse tipo de caixa, a quarta ordem nem tanto, tá? Mas de ordem superior, a de sexta, oitava e até as variações entre elas, quanto mais alta a ordem da caixa, mais difícil é de você acertar esses parâmetros na mão. Porque aqui você tem os parâmetros do alto-falante, que não tem o que fazer, vem dele, mas você tem que é o volume da caixa traseira, 2, o volume da caixa da frente, e 3, vamos dizer assim, o teu indutor, que deve ser a composição entre área de secção e comprimento, mas você pode resumir isso aqui como num parâmetro só.
Então você já tem 3 parâmetros de ajuste, tá? E você vê quando você mexe a resposta mexe de um lado, não é uma coisa muito simples de você acertar ela, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar uma solução que eu fiz para as minhas rotinas para eu conseguir resolver esse problema, certo? Então é o seguinte, voltando aqui, a gente tem a caixa bandpass de quarta ordem, temos aqui o circuito equivalente, como a gente já tinha visto anteriormente, e aqui, mostrando de novo as nossas equações, né, da impedância capacitiva equivalente, da impedância indutiva equivalente, impedância total da caixa, e assim por diante, tá? Isso aqui eu não vou dar uma passada rápida, porque a gente já passou por isso, ok? Mesma coisa com relação à pressão sonora, velocidade volumétrica no duto e tudo mais, ok? Agora, eu vou passar para o MATLAB e eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que eu quis dizer com esses sobressinais na caixa, tá? Então, aqui a gente estava usando como base os parâmetros do alto-falantinho da SCAR. Nem todo alto-falante contém um conjunto de parâmetros que são possíveis de se fazer uma caixa de um certo tipo. Por exemplo, tem alto-falantes que tem um conjunto paramétrico tal que você não vai conseguir uma bandpass de quarta ordem de resposta flat numa banda que você quer, certo? Não vai ser na que você quer, talvez ela seja um pouco mais à frente, certo? Ou seja, não tão subgrave. Se for para você tentar trazer para trás, ela não fica flat, ela fica torta, né? Então aqui, para dar um exemplo, como esse alto-falante ele é muito pequeno e ele tem um EBP, que é uma coisa que a gente vai falar lá no futuro, que não propicia ele a ter caixas do tipo selada acopladas a ele, seja ela selada pura ou uma bandpass de quarta ordem ou qualquer ordem que tenha um volume selado em um dos lados do alto-falante, eu vou deixar os parâmetros dele e a gente vai usar um de um alto-falante que eu usei aqui, um NAR, que eu peguei os alto-falantes para fazer um home theater para minha mãe lá um tempo atrás, mas eu tenho os parâmetros dele aqui, ok? Então, esses aqui são os parâmetros, tá? No lado selado aqui a gente vai definir um QL igual a 5, que geralmente é o fator de qualidade para vazamento na caixa selada, ele é pior do que a caixa dutada, né? Então 5 geralmente é o que o pessoal usa e 7 para o lado dutado, ok? E aqui a gente vai rodar a nossa planilha para ver como que ficou, tá? Eu desabilitei aqui as outras funções, vou deixar só a DSPL aqui por enquanto. Então é o seguinte, note que eu tenho aqui uma resposta do tipo passa altas, que é devido à caixa selada, e depois uma passa baixas não tão bem amortecida, devido à parte dutada frontal da caixa, certo? O que acontece? Esse tipo de caixa aqui é péssimo, porque nessa banda passante, que é onde ele deveria ficar reto aqui, que é onde a minha caixa vai operar, é dentro dessa faixa aqui. Por isso que esse tipo de caixa é chamada de passa-banda ou passa-faixa, né? Eu quero que tenha a resposta mais plana possível, porque senão eu vou ter algum tipo de música, por exemplo, em que tem as suas notas de grave mais nessa região, ela vai tocar com um certo volume, e a hora que eu passar para a próxima faixa que toca nessa região, o volume fica bem maior. Ou seja, eu tenho um desequilíbrio de volume entre faixas, ou se na mesma música eu tiver tons diferentes, você vai conseguir escutar sempre uma coisa mais alta que a outra, fica horrível de ouvir, tá? Mas não tem aplicação para isso, para você ter uma faixa pequena e bem acentuada? Tem. Campeonato de SPL. O pessoal que usa campeonato de som, geralmente ele quer a maior pressão sonora numa frequência só, ou seja, não numa banda inteira. Então quando eles fazem isso, você pode projetar toda a caixa para fazer um pico bem fino, né, bem acentuado, mas de amplitude bem elevada. Então é para isso. Mas assim, todo esse tipo de caixa de competição de som e tudo mais, ela é horrível para se ouvir música, tá? É só para competição mesmo. No dia a dia a gente não quer isso aqui. Isso aqui é um pouquinho chato de acertar, tá? Porque você tem que mexer em 3 parâmetros e quando você acerta um, você
destrói o outro, ele é chato de mexer, tá? E todos os softwares que eu vi até hoje, pelo menos ali o que a gente tem acesso, né? Não tem uma ferramenta de otimização. O que eles têm são pré-definições que existem em certos conjuntos, dependendo da faixa que você quer, da onde essa faixa está no espectro. E dos parâmetros do alto-falante existem já algumas coisas meio tabeladas, como respostas do tipo Chebyshev ou Butterworth e tudo mais, mas elas não são possíveis de serem implementadas em qualquer faixa, para qualquer alto-falante, sabe? Então o que eu fiz aqui foi uma tentativa de usar um sistema de otimização. Para quem não está como é que eu vou dizer? Quem nunca ouviu falar disso, otimização é um processo que geralmente a gente usa na engenharia, por exemplo, que é você tentar basicamente minimizar uma função matemática para chegar num ponto ótimo. Vamos dizer que eu tenho uma função de custo de alguma coisa e essa função de custo é função de muitos parâmetros. Eu posso criar uma rotina, seja ela numérica pura, ou ela pode ter uma resposta analítica, né, de um mínimo global dessa função. Ou seja, eu quero minimizar, eu quero saber qual é o menor custo possível dadas a todas as combinações de parâmetros. Aqui o que eu fiz foi usar um tipo de otimizador conhecido como PSO, que é o Particle Swarm Optimization, que é a otimização por enxame de partículas. Se você procurar no YouTube, coloca PSO Optimization, esse tipo de coisa, vai estar bem tranquilo de você encontrar, tá? Então, eu fiz um PSO para que, dado por exemplo, o que eu digo ali para o otimizador é o seguinte: eu quero que você me diga, dado esse alto-falante, qual é a melhor configuração paramétrica da caixa, ou seja, os dois volumes, dianteiro e traseiro, mais o duto, que me planifica a minha resposta de tantos hertz a tantos hertz, certo? Até para evitar aquele calombo ali que eu vi, certo? Ele é um processo demorado, mas é bem interessante de ver e ele é automático, né? Então eu posso simplesmente botar para otimizar e fazer outra coisa e daqui a algumas horas eu volto e ele está otimizado, tá? O que eu vou fazer aqui, eu vou botar ele para otimizar e vou acelerar o processo e vou deixar para vocês aqui na parte esquerda da tela o valor atual dos paramétrica da caixa que ele está tentando otimizar e do lado direito o valor ótimo até então encontrado, certo? Então eu vou fazer isso, vou deixar aqui para vocês verem, vou acelerar o processo, no final da otimização eu volto para a gente comentar o resultado, ok?
Bom, aqui eu já estou usando o resultado da nossa otimização, né, comparando com o InISD, tá? E aproveitei também e já gerei os outros gráficos que a gente vai usar ali, né, de deslocamento do cone, tudo mais, certo? Então aqui eu já coloquei, a gente tem resultados aqui muito parecidos, né? 112, 111.8 dB, aqui nesses picozinhos, certo? Aqui também mais ou menos na mesma faixa, né? 113 e 100 e mais ou menos 113 também. É porque aqui ele não tá usando casa decimal, né? Mas deu para ver que fica bem próximo, né? E também a banda passante aqui, dá pra gente ver que ele fica realmente, né, de 40 até mais ou menos os nossos 80 aqui. Fica razoavelmente plano, né? Então, mais uma vez, pelo menos olhando só para o gráfico de pressão sonora, a gente tem um bom resultado, certo? Então vamos para o nosso próximo, que é o deslocamento do cone, tá? Então vamos aqui para o deslocamento do cone, certo? Também a gente tem aqui partindo de perto de 8 milímetros e tudo mais. Eu não vou ficar fazendo uma avaliação, aqui a gente tem o nosso Xmax. Aqui tem uma coisa interessante, né? Geralmente quando a caixa tem volumes reduzidos, aqui deu para ver, né? Tem 22 litros de um lado e 43 do outro. Ela não é uma caixa grande para um subwoofer, que nesse caso é de 12 polegadas. Você tende a ter maior controle sobre o cone, tá? Geralmente, aqui não pensando numa caixa bandpass, né? Pensando numa caixa refletora, por exemplo, se você quer aumentar o teu pico, o teu sobressinal na resposta, né? Ou você quer expandir, tipo assim, ter uma resposta em frequências cada vez mais baixas, você aumenta o volume da caixa, né? Para você conseguir esses ou dBs a mais ou essa extensão no grave. Mas com isso você tende a perder o controle do cone. Então quando você vê caixas muito grandes assim, geralmente é porque o projetista não se atentou a esse fato, que no gráfico de SPL fica tudo lindo, mas quando você vai ver, pelo menos para a potência nominal do alto-falante, você perde o controle do cone muito rapidamente. Tá? Uma coisa interessante dessa caixa bandpass de quarta ordem é que o fato dela ter selada atrás faz com que, para baixas frequências, o deslocamento do cone não suba tipo assim, de forma muito abrupta abaixo da primeira ressonância aqui, certo? Então ele tem um controle maior para frequências subsônicas. Então, para alto-falantes que não tem um Xmax muito grande e que, por exemplo, no home theater, que hora ou outra o alto-falante vai ter que reproduzir frequências nessa área de 20 Hz ou talvez até um pouco menos, esse tipo de caixa é interessante porque ele mantém o controle do cone, tá? Mas dá para ver que as curvas também estão bem parecidas, né? Vamos para a próxima aqui, que é a nossa impedância elétrica do sistema, vista pelos terminais, né? Vamos pegar um módulo aqui também. Temos aqui um pouquinho abaixo de 7, aqui 6.85, ali 6.7, 37.8 Hz, aqui 38, bem parecido. E aqui perto de 77 Hz e quase 10 ohms, né? Aqui a gente tem 77.7, 10.5 ohms, ou seja, também resultados muito próximos com o InISD, certo? Vamos para a última agora, que é a velocidade de ar no duto, em termos de valores de pico. Vamos dar uma olhadinha aqui. Também, né? Aqui um pouquinho abaixo de 8, aqui também um pouquinho abaixo de 8, tá? Então o que a gente pode ver, né? Que duas coisas que é interessante a gente concluir. Primeiro que a nossa modelagem está bem ok, né? Lembrando que para ficar bem igualzinho, eu também tive que considerar o fator de qualidade com relação ao resistor de vazamento igual a 5 e
na selada, e na dutada igual a 7, que é igual que eu considerei aqui, certo? Então, duas coisas aqui que são interessantes. Primeiro, que a nossa modelagem aparentemente está correta, né, porque está batendo bem próximo com o WinISD. E o outro ponto interessante foi o processo de otimização, né? Provavelmente vocês nunca viram isso antes, né? Então é uma coisa interessante, porque você automatiza computacionalmente, né, o processo de síntese, né, das caixas. Numa bandpad de quarta ordem que a gente viu aqui, ele já começa a ficar chatinho, mas você ainda consegue acertar na mão ela, tá? Mexendo num parâmetro ali, o outro, você vai pegando a manha, você conseguiria chegar nessa resposta sem precisar de um processo de otimização. Mas para de sexta ordem já fica mais complicado, e aí na de oitava a gente vai ver que, como tem muito parâmetro, é impossível você acertar na mão, pelo menos não na velocidade que o sistema aqui faz, né? Bom, alguns casos especiais, algumas características que a gente tem que dar uma olhada também, que provavelmente eu vou fazer um tópico após a bandpad de oitava ordem, vai ser com relação ao duto, tá? Veja aqui que aqui a gente tem a primeira ressonância do duto em 246 Hz. Então vejo que o duto, por ser um tubo, ele tem frequências de ressonância desse tubo, certo? Independentemente dele ser tubo com raio fixo ou ele ser flangeado nas pontas, tá? Quem acha que só porque flangeia as pontas ele não tem ressonância mais. Todo tubo ressona, e não ressona numa frequência só, ressona em infinitas frequências, tá? É um modelo de infinitas ressonâncias, tá? A mais importante é a primeira, que acontece numa frequência mais baixa, que é onde a gente está operando, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, só um exemplo rápido, depois a gente pode abordar esse assunto com maior profundidade. Mas a gente pode vir aqui em Vents, né? Não, desculpa, Advanced. E agora, deixa eu só trocar aqui primeiro pro SPL de novo. Então tá tudo bonitinho aqui. Aí eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, Use Transmission Line Model for Port Simulation. Ou seja, agora ele vai considerar não só o duto como um indutor, que é o que a gente até agora vem fazendo, mas ele vai começar a usar um modelo estilo linha de transmissão mesmo, linha de transmissão elétrica mesmo, com modelos tipo de indutância, capacitância, indutância, capacitância, indutância, capacitância, para emular essas frequências de ressonância do duto, ok? Então eu vou clicar aqui, olha o que vai acontecer com a SPL. Viu? Aqui a gente tem a primeira ressonância, aqui a segunda, aqui a terceira e assim por diante, certo? Ou seja, o fato dela estar aqui não interfere muito, porque como a gente provavelmente, né, não vai se valer do fato da caixa ser do tipo passabanda para não ter nada além do grave. A gente vai usar um crossover passivo, tá, ou ativo, né, mas que vai limitar a banda de operação do nosso buffer, ou seja, ele já cortaria aqui perto de 100 Hz e já tenderia a eliminar boa parte disso aqui, certo? Mas o que aconteceu foi que essa região aqui, que antes estava planificada, note que agora ela deu uma decaída. Por quê? Porque o nosso duto ele está muito grande, certo? Eu fiz ele propositalmente grande. Eles falam, como é que ele está grande? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada na velocidade do ar. Está só 8 metros por segundo. Ou seja, o duto está com um diâmetro muito grande. E para manter a indutância do duto constante, eu tenho que manter a razão de diâmetro e comprimento constante. Então, se eu aumento muito o diâmetro, para a mesma frequência de ressonância da caixa, por exemplo, o duto tem que seguir aumentando, ou seja, quanto maior a boca do duto, mais comprido ele tem que ser. Só que quanto mais comprido ele é, mais baixo ele ressona, mais capacitância ele tem e mais ele influencia na minha banda de interesse. Então vamos fazer uma mágica aqui. Vou tirar esse negócio, vou deixar assim. Vamos voltar aqui para os nossos para nossa configuração do duto e vamos fazer o seguinte: em vez do diâmetro ser de 0,2 metros, eu vou diminuir para 0,1, certo? Você vê que a resposta aqui não mudou. Por quê?
Porque a resposta, ela, na verdade, o software aqui recalcula o comprimento, que antes estava em 0,7 metros. Vamos ver para quanto que ele recalculou? Olha lá, 0,14 aproximadamente, 0,138, ou seja, ele diminuiu bastante o comprimento. E como a frequência de ressonância ela depende desse comprimento, quanto menor ele, mais alta a frequência que ele ressona, ou seja, melhor para nós. Então ele não vai mudar a resposta, porque a indutância permaneceu constante, ou seja, eu dividi por 2 o diâmetro, mas também dividi por 2 o comprimento, ou seja, a indutância do duto continuou constante, então por isso que não se altera o gráfico da SPL aqui, tá? E agora vamos de novo dar uma olhadinha aqui no Advanced e vamos usar esse Transmission Line Model aqui. Olha lá, tá vendo que você já mudou um pouquinho a resposta, não tem mais aqueles picos grandes aqui, pelo menos não até 1K, e você teve até um aumentozinho aqui da banda, que é indesejável, mas você consegue contornar isso aqui quando é aumento, você consegue contornar enchendo, colocando material absorvente na câmera onde está acontecendo o problema. Aqui onde está acontecendo o problema é a frontal, que é onde tem o duto. Então o que a gente pode fazer? A gente pode mexer no volume da caixa, né? Ou a gente pode vir aqui e diminuir ainda mais o nosso duto, né? Vamos dar uma olhada como é que está a nossa velocidade do ar, para ver se a gente consegue diminuir um pouquinho mais o diâmetro ainda, né? Vamos só ver aqui. Vamos colocar aqui, vamos colocar até 30. Olha lá, de pico ele já está chegando em 30. Ou seja, realmente não dá para mexer, o certo é até aumentar um pouquinho. Mas tudo bem, vamos manter assim por enquanto. Eu falo assim, tá, e como é que eu me livro desse aumento aqui? Se ele for pequeno, olha só, a gente pode vir aqui em... Deixa eu dar uma olhada, Box, Advanced, e a gente pode colocar aqui, por exemplo, um alto material absorvente. Se a gente botar bastante, a gente consegue baixar o fator de qualidade de 100 para uns 30. Só que ele já diminuiu um pouquinho lá. Entendeu? Ó, se fosse 300, que seria sem nada, dava assim. 30, diminuiu um pouquinho. Se a gente diminuir um pouquinho, mas aqui está dentro de 2 dB, estaria ok. Mas, se você realmente quiser mexer, você pode ir alterando aqui, né, até ficar bom. Mas a ideia, no fim das contas, lá na frente, é a gente incluir pelo menos a primeira ressonância do duto nos nossos modelos de otimização, para a hora que ele já sai otimizado, ele já considere isso, tá? Essa é uma coisa interessante dessa consideração de modelo de linha de transmissão por duto, porque ele é muito mais real do que isso aqui, tá? Do que essa consideração mais simplista, né? Mais simplória que a gente fez, tá? Só que muita gente não se atenta a isso, tá? Você tem que se atentar, principalmente se o teu duto é muito grande, ok? Mas a gente mais para frente eu vou mostrar como faz para modelar isso, pelo menos para a primeira ressonância, e a gente vai incluir nos nossos modelos aqui, e daí otimizar já com esse melhoramento da nossa modelagem, tá? Bom, também não quero quer deixar esse vídeo muito longo, então por hoje era isso. O próximo vídeo talvez eu ia fazer sobre a bandpass de sexta ordem, talvez eu não faça, talvez eu faça sobre um subwoofer que eu construí aqui, e eu construí mesmo, eu fiz o projeto do circuito magnético e tudo mais, imprimi a carcaça em 3D, e hoje ele está rodando no meu home theater ali. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, que acho que é um vídeo um pouquinho mais, menos não tem matemática, é mais uma coisa mais de curiosidade, né? E eu acho que vai dar um ânimo a mais para a próxima etapa, que é quando a gente for para as caixas bandpass de ordem superior, certo? Então, por hoje é isso, né? Era só. Cara, se inscreva aí, tá? Para me dizer
que é um feedback, o único feedback que eu tenho é comentário, like e se inscrever. Então, se tu gosta, eu sei que é uma coisa muito nichada, né? Mas se você gostou do conteúdo, cara, deixa um like aí no final, não custa nada, velho. Dá um clique aí, porra. Me ajuda. Tranquilo? Então é isso aí. Valeu.